Irmãos, nós vamos ser julgados não pelo que nós fazemos, não pelo o que nós praticamos, né, o que sai muitas vezes, porque na realidade as coisas que nós fazemos, as coisas que nós praticamos, se nós olharmos em si, né, na verdade, pela palavra do Senhor, pelo ensinamento do Senhor e dentro do reino de Deus, essas coisas basicamente não contaminam, ela prejudica, traz um prejuízo para a pessoa. Então a única coisa, uma vida não santificada no Senhor, só vai causar prejuízo para a própria pessoa. Então quando uma pessoa tem uma vida diante de Deus, que ela entende, que ela recebe o Senhor, que ela coloca Deus na sua vida e que Jesus é entronizado na vida dessa pessoa como o Senhor, então todos os atos que essa pessoa comete, ou todos os erros que essa pessoa comete, só vai causar prejuízo, né, basicamente, e na maioria das vezes, para a própria pessoa. Então a própria pessoa é que vai levar, é que vai caminhar com isso, com esses prejuízos. Mas uma contaminação, o que contamina, na realidade, não é isso. Então Jesus ensina que o que contamina uma pessoa, nós temos que estar bem trabalhado por dentro, bem trabalhado pelo Espírito Santo, bem trabalhado pela uma obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai realizar uma obra nas nossas vidas. E para o Espírito Santo realizar uma obra na vida das pessoas, primeiramente as pessoas têm que depender do Espírito Santo, as pessoas têm que se render ao Espírito Santo, e nós temos que nos dobrar diante do Espírito Santo e entregar verdadeiramente nosso coração para Ele, para uma obra, para Ele realizar uma obra nas nossas vidas. Porque na realidade, em nós está sendo feito ou está sendo gerado a pessoa de Jesus Cristo. Verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo está sendo gerada em nós. Então nós é que devemos, nós é que temos que ceder nessas áreas e nos entregar aos comandos e à liderança do Espírito Santo. E nesses dias nós precisamos ficar muito atentos à voz profética, porque a voz profética é uma voz de conserto para a igreja. Porque a própria igreja disse, se você caminhar, o próprio Cristo fala, se você caminhar e se você não andar, e se for numa igreja que não há profeta, ou que não tiver profeta, eu não estou falando de profecia, eu estou falando de uma voz profética, um profeta, ou alguém que seja um profeta de Deus. Se não tiver, o povo, as pessoas, elas se corrompem facilmente. As pessoas têm a tendência de se corromper assim, com a rapidez, têm a tendência de ser enganado, ludibriado, por qualquer coisa, e ser enganado até por elas mesmas, até pensar que estão certos. Então Deus traz uma voz profética para a igreja. Então você tem que entender e você tem que discernir o tempo, né? O que é que está acontecendo, o que está sendo ministrado, o que está sendo falado. Você precisa discernir a voz de Deus para a sua vida. E nós temos que estar abertos por causa das contaminação, porque o que contamina uma pessoa não é realmente, a gente precisa entender, não é o que entra ou o que nós recebemos na realidade, mas o que contamina uma pessoa é o que sai, é o que sai dela, da pessoa, é as reações da pessoa que contamina, é o que essas pessoas elas conseguem jogar, ou conseguem expor, ou conseguem colocar para fora. Isso é o que contamina. E é isso aí que nós temos que ter cuidado, porque as reações elas são vômitos da alma. Toda reação que nós temos são vômito da alma. É tudo almático, tudo vem exatamente pela alma, né? E essas coisas realmente contaminam, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque o que é que sai? O que sai de dentro de nós são os maus pensamentos, são os adultérios, os homicídios, a inveja. São coisas que a gente não consegue pegar, mas nós conseguimos perceber essas coisas. Então
está dentro da pessoa. Então, a obra poderosa de Deus, hoje ela não é sobre. Eu acredito que Deus tem uma obra grande sobre nós. Também acredito que Deus tem uma obra grande nas nossas vidas, porque Deus é por nós e nos abençoa tremendamente. Mas eu acredito que a grande obra de Deus hoje para nós é uma transformação interior. É uma mudança dentro da pessoa. O que Deus quer, eu acredito que o que Deus quer fazer é transformar as nossas vidas por dentro. É mudar a minha vida e a sua vida por dentro. Porque uma mudança, ela só vai ter efeito se for por dentro. Porque se for uma mudança exterior, irmãos, pode ter certeza, é só na alma. O que vai transformar uma pessoa é o caráter dela. O caráter da pessoa é que tem que ser trabalhado. O caráter da pessoa é que vai ser mudado. Porque a pessoa pode ser um cristão, pode estar caminhando com Cristo e continuar a vida toda mentindo. Ela pode ter Cristo, estar com Cristo e levar toda a sua trajetória de vida mentindo. Pode estar com Cristo e levar toda a sua trajetória de vida roubando. Pode estar com Cristo, você pode entender isso, pode compreender isso que eu estou dizendo para você, porque é real. Pode estar com Cristo ali o tempo todo, levar toda uma trajetória e ser invejoso. Né? Vamos dar vários exemplos aí que você possa imaginar. Pode estar com Cristo e pode viver dessa forma. Por quê? Porque a obra que Deus realiza e que Ele quer realizar é dentro. A mudança é no interior. A mudança da pessoa é no interior. O que é gerado, o que é transformado é interiormente. Então, só pode ser mudado no interior. Só pode ser mudado por dentro. Por isso que eu tenho uma definição muito clara para arrependimento. Eu sei que arrependimento é uma mudança de mentalidade ou metanoia, uma transformação na sua mente. Quando alguém muda a sua mentalidade, quando alguém está trilhando o caminho e volta, sai daquele caminho. Eu tenho uma definição mais própria que eu acredito para a minha vida, e acredito que essa é uma definição que que é mais forte, que trata mais conosco. Eu acredito que arrependimento, é uma mudança de atitude no nosso interior. Eu acredito que esse é um verdadeiro arrependimento, né? E eu acredito, por que eu acredito nisso? Porque eu acredito nisso porque Jesus bateu muito forte nessa palavra. Jesus bateu muito forte nessa área de arrependimento. Jesus inicia seu ministério trabalhando, começou o seu ministério, e quando Jesus começa o seu ministério, você pode ver que ele não começa com uma obra de poder. Ele não começa realizando sinais, ele não começa realizando maravilhas. Jesus começa o ministério em Mateus capítulo 4, verso 17. Ali depois que ele é batizado, que ele recebe a plenitude do Espírito Santo, que Jesus chega ali em Mateus 4, 17, a primeira coisa que Jesus trata, a primeira coisa que Jesus fala para as pessoas, quando Jesus se aproxima das pessoas, a primeira palavra é arrependimento. Essa é a primeira coisa que Jesus disse. As pessoas vêm a Jesus e dizem: arrependei-vos. As pessoas vêm a Ele, né? Está ali com Ele, e o que Ele fala para essas pessoas é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem de Jesus. Esse é o ensinamento de Jesus. Isso é o que Jesus quer. Irmãos, e essa mudança, esse arrependimento tem que ser gerado dentro da pessoa. Tem que ser transformado dentro da pessoa. Algo tem que tocar a pessoa. E a pessoa precisa mudar. Na realidade, nós precisamos mudar verdadeiramente. Então nós recebemos Jesus, amém. Jesus está conosco, glória a Deus. Ganhamos uma nova vida, ganhamos. Mas temos uma trajetória de vida. Temos uma trajetória aqui nessa terra, aonde nós agora devemos, com certeza, trilhar esse caminho de arrependimento. Então Jesus sentiu essa preocupação. E quando ele inicia o Evangelho, quando ele inicia a palavra, quando ele vai falar sobre isso, a primeira coisa que ele cita, ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí os apóstolos começam na mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí eles
todos eles seguem essa linhagem. João Batista também começa com essa linhagem de arrependimento. Todos eles começam com essa linhagem de arrependimento. Nós compreendemos